Bem-vindo a mais uma apresentação da série Terapia Antimicrobiana. Eu sou o professor Dr. Vítor Balcão e neste vídeo iremos abordar a terapia bacteriofágica. A resistência bacteriana aos antibióticos ocorre fundamentalmente por duas vias, ou por mutação ou por aquisição de resistência a partir de outras bactérias. Na mutação, as bactérias produzem enzimas que inativam os antibióticos ou eliminam o alvo intracitoplasmático desse antibiótico, ou fecham a porta de entrada desse antibiótico na célula, ou ainda podem aumentar a expressão de bombas de efluxo desse antibiótico antes que ele possa atingir o seu alvo intracitoplasmático. A nível da aquisição de resistência a partir de outra bactéria, ela pode dar-se ou por conjugação bacteriana ou por infecção viral. Neste esquema podemos observar exatamente os 4 mecanismos de resistência bacteriana que acabamos de abordar. Os bacteriófagos foram descobertos por Félix Derel em 1917, no Instituto Pasteur, em Paris. São vírus bacterianos, totalmente desprovidos de metabolismo, são parasitas intracelulares extremamente específicos para o seu hospedeiro bacteriano e replicam-se segundo uma de duas vias, lítica ou lisogénica. No mecanismo de ação da infecção lítica, o processo inicia-se com a adesão do bacteriófago à célula bacteriana, no qual a partícula bacteriofágica se aproxima lentamente da partícula bacteriana e começa como que uma dança em que as suas fibrilas vão interagindo com determinados componentes na superfície da bactéria. Esta dança, entre aspas, vai culminar com a adesão do bacteriófago à célula bacteriana, com a contração da sua bainha e injeção do seu material genómico no citoplasma da bactéria. O mecanismo de ação após a injeção do material genómico do bacteriófago no citoplasma da bactéria pode seguir então duas vias, a via lítica ou a via lisogénica. Na via lítica ocorre inicialmente a replicação do material genético do bacteriófago com a expressão das proteínas inerentes à partícula bacteriofágica, nomeadamente as partículas proteicas da cápside, da bainha, das fibrilas. Segue-se depois a montagem das novas partículas bacteriofágicas, os virions, a progenia bacteriofágica, que culmina também com a síntese de duas proteínas muito importantes, a olina e a lisina, que são duas enzimas. A olina irá perfurar a membrana interna da célula bacteriana, fragilizando-a, e as lisinas, que vão aproveitar essa fragilidade, passam através das aberturas criadas por ela e vão degradar a parede de peptidoglicano, fazendo com que a célula lise e libere a sua progenia bacteriana para o exterior. Essas novas partículas bacteriofágicas estão agora disponíveis para atacar, para infectar novas células bacterianas específicas para elas. Na via lisogénica, o material viral, o material genético do bacteriófago é inserido no genoma da bactéria e fica num estado de latência na forma de um profago. A terapia bacteriofágica é uma potencial estratégia alternativa à antibioterapia e consiste em utilizar bacteriófagos estritamente líticos no tratamento de infecções bacterianas. Não obstante o seu status como vírus, os bacteriófagos são estritamente específicos para determinadas células procariotas, o que inclui todas as bactérias patogénicas conhecidas até à data. A terapia fágica provou ser segura e isenta de efeitos colaterais adversos, sendo importante relembrar que as partículas fágicas são entidades biológicas totalmente desprovidas de qualquer maquinaria metabólica e que não possuem qualquer tipo de afinidade para células eucariotas. E simplificam, por isso, o princípio subjacente aos antibióticos de espectro estreito de ação, tendo como alvo apenas um único patógeno e deixando intocadas células humanas e bactérias benéficas do organismo. Os bacteriófagos são estritamente líticos, são os predadores naturais das bactérias. Quando em contato com o seu hospedeiro bacteriano, invadem-no e iniciam um processo de infecção lítica associado à disrupção metabólica e lise celular bacteriana, o que leva à redução do número de células bacterianas presentes no hospedeiro humano infectado até um número que não represente perigo para o organismo. A terapia fágica explora assim o ciclo lítico de um bacteriófago natural, que ocorre ao longo de 30 minutos e culmina com a liberação de mais ou menos 200 novas partículas víricas para o ambiente. A subsequente infecção de novos hospedeiros líticos ilustra o processo de autoamplificação das partículas bacteriofágicas. Os bacteriófagos utilizam um sistema bienzimático, olina e lisina e endolisina, que para permitir à recém-gerada progenia bacteriofágica sair da célula bacteriana e invadir outras células hospedeiras suscetíveis. A olina é uma enzima permeabilizadora da membrana celular bacteriana, ao criar poros na parte interior dessa membrana da bactéria, enquanto que as endolisinas aproveitam essas aberturas, inundam a membrana mais externa e destroem determinadas ligações transversas na camada de peptidoglicano, lisando a célula e permitindo que a nova geração de viriões seja liberada para o ambiente.
Neste diagrama podemos observar exatamente aquilo que ocorre durante o ciclo lítico de um bacteriófago, no qual a primeira etapa é a adesão, como já falámos anteriormente, culminando com a injeção do seu material genético no citoplasma da bactéria, que leva à sua replicação intracitoplasmicamente, à produção de novas partículas para produção de mais partículas virais, nomeadamente as proteínas da cápside, da bainha, das fibrilas, a montagem dessas partículas e também a síntese das duas proteínas que já falámos anteriormente, as olinas e as lisinas. As olinas vão se inserir na membrana citoplasmática na parte interna, vão criar pequenas aberturas, através das quais as lisinas irão passar, vão degradar as ligações transversas da parede do peptidoglicano, fazendo com que a célula rebente, liberando a nova progenia bacteriofágica. Todos esses novos viriões estão agora disponíveis para infectar outras células viáveis suscetíveis do seu hospedeiro. A utilização exclusiva de monófagos pode, no entanto, não ser a ação mais indicada na terapia bacteriofágica. Primeiro, porque eles têm um espectro de ação muito reduzido. E também quando se desconhece qual é a cepa causadora da infecção. Mas este problema pode ser contornado facilmente se usarmos um coquetel de bacteriófagos estritamente líticos que infectem uma mais vasta gama de hospedeiros. Como pré-requisitos para a terapia bacteriofágica, objetivando evitar qualquer falha desta abordagem terapêutica, podemos referir que apenas bacteriófagos estritamente líticos podem ser utilizados. Também, antes de se usar um dado bacteriófago, é necessário conhecer detalhadamente a biologia do seu hospedeiro específico. Por fim, também, as preparações bacteriofágicas têm de ser totalmente isentas de componentes bacterianos, tais como endolisinas bacterianas e o seu DNA também. E, por fim, a preparação bacteriofágica tem de ser testada não só in vitro, mas também in vivo, porque a sua eficácia terapêutica pode diferir, tanto in vitro como in vivo. Quando comparamos bacteriófagos com antibióticos a nível de terapia antimicrobiana, os bacteriófagos são altamente específicos para o seu hospedeiro, para o seu hospedeiro-alvo, enquanto que os antibióticos afetam tanto os patógenos como a microflora normal do organismo. Já os bacteriófagos se replicam diretamente no local de infecção, estando disponíveis onde são mais necessários, enquanto que os antibióticos são distribuídos sistemicamente pelo organismo, são metabolizados e eliminados e não se concentram no local de infecção. Até hoje não foram descritos efeitos colaterais importantes associados aos bacteriófagos. Já aos antibióticos, efeitos colaterais múltiplos estão descritos, incluindo desordens intestinais e infecções secundárias, algumas delas graves. As bactérias resistentes a determinados bacteriófagos permanecem, no entanto, suscetíveis a outros bacteriófagos. Já os antibióticos, a resistência a eles não se limita à bactéria-alvo. Por fim, selecionar novos bacteriófagos é um processo muito rápido e barato, enquanto que produzir um novo antibiótico é um processo muito dispendioso e muito moroso. Muito obrigado pela atenção e até ao próximo vídeo desta série.